Fala, bikers, esportistas, queridos, amados telespectadores do episódio. E hoje eu trago um convidado que eu tenho uma grande admiração. Tive o prazer de conhecer um pouco da história dele e também da sua grande fé. Hoje eu trago aqui o Neto Lobo, atleta profissional da Esquadra Alt. Seja bem-vindo, Neto! Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos também que estão acompanhando aí. E é isso aí, hoje estamos aqui para conversar um pouco, conhecer um pouco da minha trajetória até aqui, né? Acho que vai ser bem bacana aí o bate-papo. Com certeza vai ser incrível conhecer um pouquinho mais a fundo a sua história. Eu já conheço um pouco, mas o pessoal tenho grande certeza que não conhece ainda. Então se apresenta aí brevemente seu nome, que não é Neto. Quantos anos você tem? Então vamos lá. Meu nome é Flávio de Jesus Lobo Neto, né? Nome do meu avô. Eu tenho 27 anos, sou natural de Feira de Santana, Bahia. Hoje vivo aqui em Poços de Caldas em prol do esporte, em prol da minha profissão, devido às condições de competir, às condições de treinar, pessoas que te tiram do conforto para treinar. Então, a convite de amigos e também por ser bem recebido aqui na cidade, foi uma cidade que eu gostei muito de estar vindo morar. Então, hoje eu e minha esposa, a gente tem convivido aqui, tem gostado muito também. E faz pouquinho tempo, né, Neto? Foi janeiro, né, que você veio? Fevereiro. Depois que a gente casou, que a gente veio pra cá. E aí, o que você tá achando da cidade? Tá tirando gostando? O frio, né? A gente vai se acostumando ali. O frio às vezes pega a gente de surpresa, mas tá bom. Não vamos reclamar, né? O terreno também é totalmente diferente daquilo que você era habituado, lá né? A gente treina também muito no nível do mar, né? Então é bem plano. E isso muda muito quando você tem um relevo diferente, um terreno, um tipo de onde você treina ali. Então sempre é bom estar mudando os ares, mudando os terrenos pra gente estar evoluindo também, né? E as companhias também te ajudam a evoluir. Não, isso com certeza, isso influencia muito para o teu desenvolvimento, né? Sim, e aqui você está também bem próximo, muito mais próximo das provas, né? Sim, é um lugar estratégico, assim, não tão próximo quando eu morava em Nova Lima, né? Mas hoje, pensando como um casal, eu tinha que pensar também na minha esposa, para a área dela, onde ela veio para cá, largou a Bahia, veio para cá para morar junto comigo e assim a gente poder crescer junto. Então é uma cidade mais desenvolvida, é uma cidade que para a gente ter acesso as coisas se tornam mais fáceis. Então, pensando em dois e também pela companhia, também o Zé deu uma influenciada ali, que é um cara que me abraçou, praticamente é mais que um irmão. Então, tá sendo muito bom morar aqui. Ah, que bom que você tem gostado. Eu também, faz recentemente que estou aqui, eu sou fã da cidade pela recepção das pessoas aqui. Eu queria saber um pouquinho como é que foi seu início no esporte, quantos anos você começou, como é que foi? Eu comecei no esporte antes eu gostava de futebol, né? Acho que todo garoto ele passa pela fase do futebol. Mas aí logo eu caí na real ali, com 15, 16 anos eu caí na real. Eu não tenho futuro para isso, não tenho jeito para isso. E meu irmão até falava sempre e tal. Mas eu sempre fui um cara determinado, né? Eu sempre tinha pra mim, no meu coração, que eu ia viver do esporte. Quando criança eu sempre falei assim, eu quero viver do esporte, enquanto novo. E onde a gente morava, bem no interior de Santo Antônio de Jesus, uma cidade no interior da Bahia, né? A perspectiva era acho que a perspectiva que ninguém imaginava viver do esporte lá, né? Então hoje, graças a Deus, de onde eu vim, eu sei de onde eu saí pra estar aqui hoje. Então eu comecei no esporte um pouco tarde, eu queria ter começado um pouco mais cedo. Eu comecei a conhecer a bicicleta com 16, 17 anos ali. E aí entre esses 16, 17 anos, a gente estava terminando o ensino médio, estava naquela transição de fazer um curso, fazer uma faculdade ou trabalhar. Então era um período que a gente eu sempre tentei conciliar, né, o trabalho, o estudo, e sempre tentando ali, ou fazer uma academia, ou às vezes pagava uma escolinha para jogar. Então
foi um pouco meio difícil gerenciar isso tudo. Até que um dia um professor de artes meu me apresentou a modalidade, Rogério, a gente sempre tem contato. Aí ele falou, vamos pedalar e tal. Aí depois disso, fiz meu primeiro pedal, acho que a gente fez em torno de uns 40 quilômetros ali, logo de primeira. Ele falou, cara, você nem parece que você já pedala há tempo e tal. Aí ele foi me incentivando, me emprestou bike, me emprestou equipamento, e teve pessoas também muito importantes que começaram a me doar coisas, me ajudar, me incentivar durante essa trajetória. Aí quando chegou aos 18, aí vem aquela do exército, né? Aí para ir pro exército, ela fala, vou servir um ano ali, um ano não, vou falar assim, mais corretamente, 11 meses, né? Foi um período muito difícil, um período onde foi um divisor de água. Lá eu sempre falo que você entra menino e sai homem, né? Então, aprendi muito lá. Das coisas que mais aprendi foi ter paciência lá, ser uma pessoa paciente. Até hoje ainda busco ser um pouco mais, né? Mas, assim, aprendi muita coisa. Sou grato pela formação que tive. E no final do ano, eu tinha grande chance de enganjar para ficar lá, e eu não quis, porque meu coração ainda falava de viver do esporte. Eu tinha contato já com donos de loja, tinha contato com algumas pessoas que tinham uma grande influência no esporte. E aí foi quando eu saí do exército, comecei a fazer um curso técnico à noite e trabalhava durante o dia na oficina de bike, né? E aí foi tipo, Gil Bike foi um cara também que me ajudou muito, que ele era um cara muito influente, era um cara que sempre correu na elite da Bahia, e ele me ajudou muito nessa parte. Eu até corri prova com ele em duplo, e aí fui destacando, fui indo. Depois veio a área de logística, né? Trabalhei 8 meses no setor logístico de fábricas, grandes multinacionais, mas ainda falava mais alto viver do esporte, mas eu nunca tinha largado a bike definitiva, sempre treinava pela manhã, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e foi 1 ano e meio assim, não entregava muito, né, falando de entrega, performance na bike, mas nunca pensei em desistir da bicicleta. Já passei, tipo assim, momentos decisivos de se dividir ali, mas ela assim, velho, mas eu não posso lutar até aqui e depois jogar tudo pra cima. Já tenho esse equipamento. E as coisas foram fluindo, ainda continuei trabalhando. E aí foi onde eu saí de Feira de Santana para morar em Salvador, que era a minha cidade, a cidade da minha irmã, onde eu morei 1 ano. 1 ano e pouquinho com a minha irmã. E aí continuei na bike, trabalhava o dia inteiro e treinava à madrugada. Aí eu já tinha concluído o curso. E foi onde eu tive a primeira oportunidade de ser ciclista profissional. Foi para uma equipe de Governador Valadares, a TSW. E foi um ano muito difícil para mim. E aí você largou teu trabalho? Aí eu larguei o trabalho de vez. Isso com quantos anos você abandonou? Você falou assim, agora é a hora, eu quero... Eu tinha acho que 20 para 21 anos. E foi no momento da pandemia, né? Tipo assim, o ano que eu decidi largar tudo, estourou a pandemia. Nossa! Aí eu falei assim, caramba, velho, logo no meu ano. O ano era o último ano que eu tinha de sub-23, que quando você tem um ano de sub-23, você consegue ainda pegar meio que o ritmo para ingressar na elite. Então, tipo, só que nesse ano eu acho que só teve 4 provas. E com essa mudança, né, eu saí da Bahia para morar em Governador Valadares. E aí você tava por uma loja já? Não, eu tava pela própria TSW mesmo. Pelo próprio TSW. Eles que te chamaram, você foi atrás? Teve um contato entre a equipe que eu participava na Bahia, que eu era atleta da Bahia, que era uma TSW mais regional, né? TSW Bahia. E também passei antes da TSW, passei pela Old Absolute, né? Que era o Léo, aí depois veio o Maurício, representante. Sempre fui passando fase por fase, né? Passei pela Old, passei por Maurício, TSW, passei pela fábrica TSW, né? Atleta de fábrica. E hoje eu tô na Old, na esquadra hoje. Mas quando eu me tornei profissional mesmo foi, se não me engano, a pandemia foi em 2020. 2020 começou, eu tava, acho que... eu acho que eu tava com 22 para 23 anos, que era o último ano sub-23. Eu lembro de ter corrido, acho que foi 1 ou 2 provas internacional. E aí depois a gente... só foi o ano que eu mais treinei. Eu só fazia treinar, mantia ali
os treinos, a alimentação. E o ano também que eu passei mais dificuldade, porque eu mudei de cidade, de estado, né? E aí fica aquela coisa, largou tudo, família pra trás, largou tudo que você tinha construído, tipo assim, na sua base, que é a sua cidade, e foi tentar, só que era aquela coisa, né? Eu nunca pensei em desistir de ser um atleta profissional. E na hora que eu tive a primeira oportunidade, mesmo tendo uma estrutura pequena, eu fui. Porque eu não sabia se ia dar certo, se desse errado, porque se desse certo, estou onde estou, mas se desse errado também eu tinha tentado, né? E a gente não pode ficar, pelo menos eu tenho essa visão. A gente não pode ficar com aquele sentimento de e se eu tivesse ido, e se eu tivesse feito. Eu sempre penso que sempre quando a gente tem um desejo no nosso coração, já é Deus que planta. Então, você tem que dar o passo que Ele dá o chão. Porque eu sempre tive uma fé também muito grande, né? E falo assim, Deus, se isso está acontecendo, é porque o Senhor está permitindo. Se hoje eu tô passando por isso, é porque o Senhor está permitindo. Então, de lá pra cá foi luta sobre luta, né? Um ano após o outro, aí passei um ano na equipe. Aí no ano seguinte eu fechei com a Dantas Bikes, aí retornei à Bahia, aí foi onde passei mais luta, porque voltou de Minas, vai aposentar, não vai pra frente, aí vai ficar nessa. E foi um ano difícil, foi um ano de muitas decisões, de resultados que não chegavam. Conseguiam manter um bom resultado no ranking, mas não era um resultado tão expressivo. E aí você fica sempre sendo uma pessoa sem resultado importante, sem currículo, vamos falar assim. Só que faz parte do processo, ninguém vai começar do alto. Ou você tem uma base muito sólida, né, que é vindo da infanto-juvenil, juvenil, aí depois juvenil vem júnior e assim seguindo. Você tem uma estrutura ali, você consegue construir. E eu não, eu cheguei na elite, tipo, na sub-23, corri algumas provas, elite. Então aí eu aprendi muito, só que eu aprendi também apanhando. Era tipo assim, primeiro ano, andava lá atrás e às vezes a marca não era vista e às vezes vem cobrança. Então, assim, só que eu nunca desisti. Deus nunca deixou de existir. Então, assim, quando você tem fé e você tem algo no coração ali que você olha o que você passou. Você não pode desistir. Muita gente hoje se espelha em você, tem uma trajetória muito próxima à sua. Então, você tem que, independente das críticas ou não, você tem que fazer isso aqui e seguir. Pedir ajuda familiar, pedir ajuda, você tem que correr atrás do que é seu, do que você quer conquistar. Se você ficar só sonhando e não correr atrás, não vai sair nada, né? Vai virar em nada. Exatamente. E aí, o período que você foi embora pra Bahia, você ficou um tempo lá e você voltou pra Minas. E aí, só que aí eu não fiquei completamente lá, eu fiquei lá e cá, né? Aí eu passava lá o período e voltava pra Minas, competia 1 mês, 2 meses e retornava. E esse era um período, tipo assim, muito difícil. Cansativo também, né? Porque é um período de instabilidade. Você não sabe onde fica, não sabe onde vai. E até eu decidi que eu falei, eu preciso ter uma base. Aí foi onde veio a oportunidade de morar lá em Nova Lima. E morei 2 anos em Nova Lima, onde eu consolidei uma base, né, fixa. E consegui ter resultados mais expressivos. Aí eu também comecei a ter companhias para treinar, aí foi quando eu tive uma aproximação do Zé, muito grande, né, que foi uma pessoa que me ensinou muito, a gente compartilha muita coisa, é um cara que, hoje eu devo muito a ele ali por ter me abraçado, por ter me acolhido e me ensinou muito, acredito que a gente é mais ali que irmão. Mas é isso, Deus coloca pessoas em sua vida. Quando Ele quer realizar o que Ele planeja, Ele sempre vai colocar pessoas em sua vida. Então, Ele passou por um momento difícil, a gente estava junto, eu também passei, Ele estava junto. E é isso aí, eu acho que a gente ter pessoas que agregam, que quer ver o teu sucesso, não foi só ele também, né? Foram várias outras pessoas mais próximas a ele, foi ele. E aí veio também Thaís também, que veio para somar demais, é onde a vida se organizou, né? Que a gente sempre fala, mulher ou ela entra para destruir ou ela entra para construir. E graças a Deus
não só a mulher, o homem também. Ou ele entra para destruir, vice-versa. Vice-versa. E se você não tiver essa mentalidade de... É uma estrutura para ambas as partes, Exatamente, né? é um apoiando o outro ali. E graças a Deus, Deus me deu uma pessoa muito maravilhosa e colocou pessoas maravilhosas, né? Foi um ano difícil, os 2 anos que eu morei em Nova Lima, porque ainda não tinha um currículo de peso. Vamos falar assim, você não tem um resultado expressivo. Beleza, só que aí você fica com aquela, você precisa apresentar algo. Então foi... o Campeonato Brasileiro de Maratona eu não ia. Eu tinha ido em um, tinha feito 8º. E aí nesse outro Campeonato Brasileiro, a gente estava indo seguido de 2 Copas do Mundo, já não estava tão... tipo assim, em abril ali eu não estava numa boa forma física, estava passando tipo, Do ano passado? Foi, ano passado, um momento difícil. Mas aí eu fui. Eu decidi ir ali meio que de última hora. E aí que deu certo, conversando com o treinador, a gente alinhou tudo, a gente tentou descansar ao máximo. E lá eu consegui um resultado importante que foi, tipo assim, eu acho que foi o único cara que não tinha experiência. Dentre outras pessoas que já visitaram várias e várias vezes o pódio do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu tava ali para aprender, mas também eu não queria deixar de tentar algo. Entregar E teu não ser só máximo. mais um. Não quero ser só mais um dentro do pelotão, porque acaba que você fica sendo, tipo assim, você é um chato. Tipo assim, vou ser só mais um, vou só seguir aqui. Não, eu quero às vezes protagonizar alguma coisa dentro do pelotão, deixar uma marca. E foi, tipo assim, início de prova ali do Campeonato Brasileiro, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E assim, comecei o dia meio ali, meio cá, eu falei, velho, não sei o que vai ser. Fui indo. E aí, logo nos 15 quilômetros inicial, eu consegui dar uma espremida, porque tinha muita gente forte. Eu falei assim, é um lugar perigoso e propício a muita gente cortar pneu, muita gente cair, assim, não que eu influenciei a nada. Só que é aquela coisa, né? A gente assiste provas e provas, a gente assiste Tour de France que atletas criam situações críticas para deixar outras pessoas vulneráveis, para deixar outros atletas que naquele ponto ali ele não é tão forte, naquele ponto aqui ele passa dificuldade para transpor. Então eu falei assim, eu preciso acelerar agora, que era um trecho muito técnico, e dar uma selecionada, porque o pelotão tinha 40 pessoas ali, 50 pessoas, então tava muito perigoso aquela quantidade de gente. E resumindo, no final eu consegui estar entre os 3 no pódio, né? Então aquele ali foi meu primeiro resultado importante ali de toda a carreira, né? Hoje eu tenho uma medalha de bronze. Sem dúvida foi a prova que mais te marcou até também, hoje. Até hoje foi uma das provas que mais, assim, lutei e eu não tava com as boas pernas, com a cabeça não tão boa, mas consegui um resultado bom. Não bati nenhum número no brasileiro de maratona, mas consegui fazer uma prova constante, consegui ser inteligente na leitura de prova e não deixar de existir, porque no brasileiro, na última subida, minha corrente caiu atrás do cassete. E aí até falei, tipo, estava o Carlos, ele chegou, tipo assim, eu vinha trazendo, só que ninguém queria revezar, e era uma subida de 7 quilômetros. Eu falei, velho, vou bater, eu vou passar a parte menos inclinada na frente, que se eles me pegarem, eles vão me pegar no inclinado, e aí eu passo junto com eles, porque às vezes eu sofro um pouco no inclinado, né? Aí eu falei assim, foi a leitura certinha aconteceu, eles me pegaram no inclinado. Só que eu não contava minha corrente cair atrás do coque maior, né? No 50, atrás do 51. Eu falei, meu pai do céu, cara. Aí coloquei muito rápido, desci, e era uma descida de 1,5 km ali, de cascalho. Eu falei, velho, eu preciso tirar. Acabou que chegamos, acho que chegamos, foi 5 ou foi 8 segundos, um vendo o outro, assim, né? Nossa. E eu vinha tirando no plano, depois tinha um planozinho de 3 km, 4. Falei, velho, eu preciso tentar tudo. Mas assim, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, tipo, foi minha primeira vez visitando um pódio de um campeonato brasileiro, talvez não estando tão preparado, mas Deus foi lá e honrou. Então, acho que isso é importante, né? Isso é importante. Você acreditar até nos dias difíceis que vai dar certo. Você ter uma cabeça boa, você ser uma pessoa positiva. Às vezes a gente procrastina muito, reclama muito.
E isso acaba trazendo muita energia negativa, né? Eu até estava conversando ontem com o Thaís, que quando a gente às vezes para se policiar porque que as coisas meio que não tá dando certo, e é porque a gente está reclamando demais, ou porque a gente E você entra numa lacuna de reclamações, nossa, Deus. e quanto mais você reclama, mais você vai se enfiando naquilo. Então, essa é um pouco aí da minha trajetória hoje, até conseguir entrar na esquadra hoje. Foi um ano também, foi exatamente o ano passado, eu consegui também meio que virar a chave. Então, consegui ter um resultado no Brasileiro, e logo após veio o Brasil Ride, onde eu fiz pódio em uma etapa, que era também uma das metas de atleta como profissional. O Brasil Ride é uma prova que é uma prova muito difícil, né? São 7 dias ali, onde na segunda etapa eu já não tava já querendo desistir, aí os caras, não, você não vai desistir. Até hoje eu sou zoado, que os caras falaram que você tava vazio. E aí eu falei assim, meu Deus, que sofrimento, velho. Eu tava tipo estourado ali, segundo dia de Brasil Ride. Aí larguei o terceiro, sem muito compromisso, aí o corpo deu uma reagida. Eu falei, nada que um dia após o outro, e fomos indo. Você fez alguma coisa nesse período para recuperação do teu corpo? A gente foi no Brasil Ride. Que você foi a preparação, assim, para cada etapa? Então, a gente não tem, nós que corre mais o cross country, a gente não tem uma preparação bem específica para o Brasil Ride. A gente vai com o treino que a gente tem o ano todo, né? Com os treinos e com as provas. Então, tipo assim, nós, se você pega ali, eu que fomos, né? Eu vou pegar os que estão mais próximos. Eu, o Ben 10, o Zé, o Matheus, que a gente estava no circuito, e a gente às vezes não consegue dedicar um certo período para treinar só para o Brasil Ride. O Brasil Ride são etapas longas, etapas de 5 horas, 4, 5 horas, 6 horas até, um dia após o outro. Então, às vezes, a gente não consegue porque a gente tem outras provas, que é o principal. Então, a gente vai para o Brasil Ride porque é uma prova muito importante no nosso calendário, é uma prova vitrine, é uma prova que também te dá muita experiência, te dá uma carcaça, um fortalecimento mental também muito grande. Então, assim, o que a gente fazia um dia após o outro era, como a gente foi meio MacGyver ali, né? Um ajudava o outro. Então, a gente teve o apoio do Wellington, né? Que hoje que tem me acompanhado também na minha recuperação. É um cara fantástico aí que esteve com a gente, ajudando na recuperação. A gente fazia gelo, e o que mais a gente podia fazer e alimentação. Era alimentar, tentar descansar, mas antes de tudo tinha que deixar a bike pronta para o próximo dia. Porque esse Brasil Ride choveu muito do ano passado. A gente pegou uma etapa que a bicicleta chegou destruída. Muito destruída. Então, assim, era um dia após o outro, recuperando o corpo, ajeitava a bicicleta e largava outro dia, e assim foi. E o meu pódio já foi na última etapa, onde eu falei assim, cara, hoje eu tô só por completar. Eu só queria seguir o pelotão. Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho nada, Senhor Jesus. Eu falei, mas seja feita a tua vontade. Saí da casa, nem aqueci, nada. Saí em cima da largada lá, entrei no bolsão e fui, só seguir. Aí, o corpo foi reagindo, foi uma etapa curta também, mas você já tinha 6 etapas nas costas já que tinha passado, né? E aí eu falei, seja o que Deus quiser. Fui seguindo. E aí o grupo líder ali, né? Você tem aquela coisa ali que a última etapa praticamente não vai definir muito. Só que nessa, o camisa amarela quebrou a roda, né? E aí que virou guerra, cenário de guerra. Era 80% dos 40 quilômetros, 80%, até 90% era trilha. Então, dentro da trilha era um Deus nos acuda, aí pedaço de cipó voando, até, meu Deus do céu, foi guerra mesmo. Mas graças a Deus, no final, saiu o Gustavo ali, que escapou, e aí veio um pelotão, o Thiago Ferreira, o José Dias, teve uns 4, 5, tinha umas 10 pessoas no segundo pelotão. Eu falei, cara, se eu sobrevivi até aqui, eu só preciso sobreviver à última subida, que era os 300 metros, e vai ser sprint. O sprint é tudo ou nada. E já contei uns 2 ali, eu falei, eu acho que dá. E assim, só acreditei. Na hora que virou lá na curva, que embalou, que passou no quebra-mola, eu já saí. Eu falei, velho, só tem um lugar no pódio.
Só tinha um que saiu o Gustavo Xavier, depois saiu eu não sei se era um alemão, saiu um alemão, eu falei, agora só tem um lugar para 7 cabeças. Vou lutar até. Eu falei, esse lugar não pode. Arrancou não força onde não tinha. Eu já tava meio ruim já. Eu falei, então meta do ano, tipo assim, não foi 100% concluída, mas os 2 principais objetivos que a gente tinha no ano ali, que era uma medalha no Brasileiro e um pódio no Brasil Ride, a gente conseguiu concluir e a gente fechou o ano, graças a Deus. Foi um ano muito difícil, mas também foi um ano muito prazeroso. Teve as colheitas também. E teve as colheitas, isso serviu muito para mim acreditar, virar a chave, mostrar o quanto que sou capaz, que eu consigo andar ali na frente, né? E agora diante de toda essa tua trajetória, né, agora você, vamos dizer, está fazendo parte da equipe da OGE esse ano. E como que para você está sendo essa experiência de ter uma equipe hoje que está por trás, te assessorando com equipamentos e tudo mais? É um momento muito importante, né? É uma grande equipe, tem somado muito, graças a Deus. Lutei muito para estar aqui, acho que muitos vão dizer que foi sorte, que foram influências, mas só quem conhece e só quem está por trás sabe o quanto a gente passou para estar aqui, né? A gente tá numa equipe de fábrica, exige também uma certa responsabilidade, exige também uma certa entrega que você tem que fazer pelo investimento que ali é feito em você. Então, assim, eu hoje sou muito grato a Deus por fazer parte, tenho tentado dar o meu melhor sempre, porque sempre fazer jus a tudo que eles têm feito também. Então, acho que é importante a gente dar o nosso melhor e assim a gente consegue ir construindo, né? A gente dá o nosso melhor aqui, eles conseguem entregar os seus melhores lá, que é entregando seus equipamentos, tendo toda a estrutura de prova. Isso muda muito na entrega. Quando você tem uma equipe por trás que está ali na estrutura de prova, que tem uma pessoa já certa para dar seu apoio, e você não, tipo assim, antes me dá um apoio aqui, você consegue entregar as garrafinhas. Era assim, não que isso me envergonhe jamais, e se hoje eu precisar, farei, e vou pedir, peço uma ajuda ali, uma ajuda aqui, porque assim, no mundo eu entendo que a gente veio para servir um ou outro, para ajudar um ou outro. E isso é muito importante a gente entender isso. Então, hoje, essa parte é fundamental para nós atletas. Tem uma equipe por trás que dá esse suporte, tem uma equipe que deixe você direcionado só para entregar o que você treinou, só para entregar aquilo que você pretende ali. Isso muda muito e não é à toa que esse ano eu tenho visitado mais os pódios, eu tenho estado ali entre os 7, entre os 5 até, então os resultados estão vindo, né? Não foi o início do ano não foi como eu queria, né? Devido a algumas dificuldades que eu tive, devido a alguns acontecimentos familiares que teve, mas Deus não deixou de honrar. E pelo que eu consegui fazer de pré-temporada, para o que eu estava entregando, eu tinha treinado um pouco, vamos falar assim, não tinha treinado tanto, né? Uhum. E assim, mas eu não deixei de entregar, foi uma entrega muito sólida desde o início dos anos, tive alguns imprevistos em algumas provas, mas graças a Deus estava indo muito bem até o acidente agora, né? Que faz parte do atleta, né? Faz parte de todo atleta como um profissional. Já que você entrou nessa do acidente, conta pra nós como é que foi o acidente pré-campeonato brasileiro. Sentimento a gente sempre tem, né? Vamos falar assim do início, né? A gente se preparou muito, eu e o Zé ali, a gente compartilhou muito um com o outro os treinos, o que a gente tinha que melhorar. Um falava disso, outro falava daquilo, um sempre ajudando o outro. A gente conseguiu fechar bastante os detalhes e o que é que a gente precisa, assim também não só com o Zé, mas com o meu treinador, com pessoas que via de fora, pessoas que da minha confiança ali. Então eu consegui fazer uma preparação muito boa, mas ao chegar ao brasileiro, mas eu também, assim, você se prepara, mas você não sabe o que você vai enfrentar na prova, né? Na prova de tudo pode acontecer. O que você fez de diferente da tua preparação desse ano pro ano passado? Eu consegui ser mais objetivo naquilo que eu tinha mais como dificuldade.
Eu consegui fechar isso. Tipo assim, morando aqui eu consegui ter mais, vamos falar assim, ter mais facilidade de acertar os detalhes que me faltavam. Então, e também toda estrutura, todo o conforto de estar na equipe, de ter, vamos falar assim, uma estrutura melhor, de ter tranquilidade para resolver as coisas, porque o momento, até o momento financeiro, isso influencia. Que antes eu tinha só o meu faz atleta que juntava para bancar tudo, não, e hoje eu tenho uma equipe por trás, eu tenho uma empresa e junto com o faz atleta que me dá uma condição muito boa, graças a Deus, onde eu sou muito grato também pelo Faz Atleta, é um projeto do governo do estado da Bahia que vem transformando a vida de grandes atletas aí hoje no estado. Temos campeãs brasileiras, campeão brasileiro que tem um incentivo, né? Então isso é muito importante. Então eu consegui fazer uma preparação muito boa, mas ao sair de casa eu sempre oro, né? Eu sempre peço a Deus, Deus me dá direcionamento. E se for da tua vontade estar no Campeonato Brasileiro, assim mesmo eu falei, eu saí de casa, que o Senhor me leve. Mas se não for da tua vontade, o Senhor me tira da prova. E com 10 minutos eu saí no reconhecimento. Então, assim, eu acredito que acidentes acontecem, infelizmente, mas eu acho que foi mais um livramento de Deus. Eu não sei o que poderia estar por vir pela frente. Foi muita coisa errada, aconteceu em um curto período de tempo, um curto momento ali da pista, um curto trecho, sabe? Foi fazer o reconhecimento. Tava fazendo reconhecimento, tava eu, toda a equipe, a gente estava muito tranquilo. Eu já tinha visto o obstáculo por vídeo. Eu falei, vou indo aqui, se eu olhar e ver que é algo muito fora do normal, eu vou parar, vou olhar e tal. Mas eu vi que era um obstáculo muito tranquilo. Só que quando você vinha de frente para o obstáculo, você não via o que estava embaixo. E era que tava, eu sabia o que tinha, porque eu tinha visto já por vídeos e tal, eu sabia o que tinha. E eu já sabia, mais ou menos, a gente tem uma experiência mais ou menos de transpor um obstáculo ali, vamos falar assim, um gapzinho ali. Então, tipo assim, quando eu vi que dentro da curva tinha uma menina empurrando a pista na contramão, eu falei assim, sim, ela participava e estava participando da prova. Eu creio que foi não culpo ela de maneira alguma, desde quando aconteceu eu não tinha culpado, não, e até hoje não culpo ela, mas assim, eu acho que as pessoas que estão responsáveis por monitorar o evento, monitorar a pista, tinha que ter orientado, assim também, acredito que como um pai, tinha que ter orientado que você nunca pode voltar dentro da pista, dentro da contramão. Se você vai repetir o obstáculo, você vai fazer uma gravação por você, porque a gente faz também gravação de obstáculo para passar, mas a gente sai da pista, volta no lugar e desce. E ela vinha dentro da pista. Então era uma rampa aqui e você já caía dentro da curva. Na hora que eu destampei na rampa, eu já estava em cima, não dava para ver. Nossa. Aí veio no coração só de tirar. Se eu livro a menina, eu não caio. Eu fiz o máximo para livrar a menina. Graças a Deus consegui tirar quase tudo e foi onde eu tive um totalzinho aqui no guidão, que aí pulei, quando eu pulei que tive o total no guidão, minha bike fez isso aqui e eu capotei. Né? Eu capotei e o guidão entrou na perna. Aí eu já... Aí já veio aquela coisa, aí veio a oração que eu tinha feito para Deus também na mente. Já fiquei tranquilo, em momento algum eu hesitei ali, ou fiquei meio que desesperado, né? Quando aconteceu, eu já caí, eu falei assim, meu Deus, acabou minha prova. E aí fui tranquilizando, aí consegui mexer a perna para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Que até então, mexendo, dá pra você ter noção se quebrou alguma coisa, se você tá, qual o nível de dor que você tá sentindo, pra ver se era tão grave ou se eu conseguiria talvez pensar em voltar, né, pra prova. Mas quando eu tava no chão ali, eu só pedi a Deus que não fosse nada de grave, só pedi a Deus que eu não conseguia falar nada com ninguém, só que falar assim, eu tô bem, só me tira de dentro da pista. Só pedia isso, só me tira de dentro da pista. E aí orei bastante naquele momento ali no chão. Aí o pai da menina veio falar comigo, o que é que a gente pode fazer, ajudar. A única coisa que eu falei, se eu falei algo mais, mas a única coisa que eu falei foi, cuida da sua filha para não traumatizar a criança, e não culpe a criança. Ela não tem culpa, se tiver, quem tem culpa talvez é que é o pai, que é você, ou o árbitro.
porque não orientou. E às vezes é uma criança, por mais que ela participe de prova e tal, às vezes é algo novo para ela. Então, tipo, não vou crucificar. Não crucifiquei, na verdade, não crucifiquei ninguém. Mas se tem pessoas que tinham que fazer o seu trabalho, deixaram de fazer o seu trabalho naquele momento. Mas, sim, enfim, eu não estou aqui querendo crucificar, não estou aqui querendo culpar ninguém. Graças a Deus estou bem, estou conseguindo já... Faz um mês já, né, do acidente? Não, fez 20 dias hoje, exatamente 20 dias hoje. Então, tive uma ruptura muscular grau 2, né? E aí muitos médicos disseram, 2 meses, 30 dias. E eu só na mente falei, meu Deus, eu vou voltar antes, eu preciso voltar antes. Olha que benção. Eu preciso voltar antes. Então, com 13 dias eu tava rodando no rolo, de leve, claro, me sentindo confortável, tranquilo. E ontem eu retornei a treinar na rua, né? Graças a Deus. Então, como que você está se sentindo? é um alívio, né? Você poder treinar, sair de casa, voltar à sua rotina, tentar... Certo que a gente agora apenas só tem que voltar a rodar, né? Esperar ainda o machucado ainda não recuperou 100%. Não precisou fazer ponto? Precisei fazer isso, na verdade, quando teve a pancada, eu precisei fazer a drenagem, né? Porque juntou muito sangue no lugar, como... Deu uma luxação. Porque o músculo é mais ou menos assim. Ele rompe vasos também, sanguíneos. E aí o sangue foi jogando pra cima. E aí inchou a perna, desceu sangue por toda a perna, né? Aí teve que fazer a drenagem. E aí drenou e teve que abrir um cortezinho, deu um ponto. E aí depois fechou de novo. Só que aí... consecutivamente, né? Primeiro dia, segundo dia também continuou juntando, né? Só que aí muitos médicos não aconselharam a abrir novamente para fazer uma segunda drenagem. Aí só mantive fazendo os procedimentos, aí foi onde eu comecei já de imediato fazer o procedimento com o Wellington, né? Que talvez foi o que fez muita diferença nessa recuperação, todo o procedimento fisioterapeuta ali, para acelerar essa recuperação. Então foi muito importante. Eu com 4, 5 dias já estava fazendo treino de mobilidade, para estar já movimentando a perna, ainda com um pouco de dificuldade de andar. E hoje, graças a Deus, eu consigo andar sem falar assim, né? Mancando, né? Muita gente já pôs até apelido aí, né? Mineiro, aleijadinho, né? Já pôs até apelido. Mas Deus é mais. Mas é isso. Consigo hoje voltar à rotina normal, não com intensidade aos treinos. Continua fazendo fisioterapia? Continuo fazendo todos os procedimentos fisioterapeuta. E agora é ter paciência, né? Para voltar. Antes de traçar metas, a gente precisa entender que o músculo está 100% recuperado. Pra gente, daí, aumentar os treinos, aumentar a intensidade, aumentar a carga. E isso aí agora é um dia após o outro, né? Não tem jeito. Mas é muito bom que agora você já está conseguindo voltar na rua. Já dá aquele ar de liberdade, porque no rolo ninguém merece, né? O rolo. Uma hora no rolo, cara, parece uma eternidade. Não, e sua horrores. Derrete, né? A única parte que você desiste também, só em casa, ali, hibernando, né? Mas assim, graças a Deus, a gente teve um prejuízo de algumas provas, mas Deus livrou de outros prejuízos que a gente não tem noção. Isso. Que os olhos humanos não conseguem ver, né? Isso com certeza. Tô bem tranquilo quanto Você já teve mais algum outro acidente fora esse? Nunca teve? Nunca tive, graças a Deus. Olha que bênção. Tenho o quê? Vou fazer 5 anos de atleta como profissional. Foi a primeira vez que eu fiquei 20 dias aí, que vou botar assim... E foi muito rápido a tua recuperação. Acreditar. Assim, você passa, pra você parece uma eternidade. Exatamente. Mas a gente olhando, entendendo como que foi assim, nós foi atletas rápido. temos já uma recuperação tão rápida, mas Deus abençoou, fez a parte dele, né? Vem honrando, e para quem tem fé, nada é impossível, né? Nada é impossível. Então, vamos ver quando que voltaremos às pistas aí. Eu espero que logo, com certeza será. Qual que seria a tua próxima prova? É difícil até criar expectativa, até falar de uma próxima prova, né? Mas vamos tentar recuperar o mais rápido para o Campeonato Brasileiro de Maratona. Quando que vai ser? Agosto? Vai ser em agosto, final de agosto, último final de semana de agosto. Final de agosto. Então é um objetivo aí que tá no radar ainda, né? Vamos ver o que a gente consegue construir até lá.
Vai dar certo. Vamos acreditar no vamos processo. Orar para isso. Vamos acreditar Nada também no milagre de Deus, né? Deus pode fazer tudo. Todos, nada é impossível. Aí 6 semanas pela frente e vamos ver o que a gente consegue. Agora já voltou a rodar, vai dar certo. Durante todo esse teu tempo de trajetória, assim, qual que foi os maiores desafios, assim, que você teve? Quais foram os erros que talvez você tenha cometido durante esse trajeto que hoje você faria diferente? Tudo que aconteceu na minha vida até hoje teve um porquê e teve um propósito, eu acredito, né? Então, se tem algo que eu não faria, eu não me recordo, né? Mas tudo que eu decidir a fazer, eu tenho conseguido realizar. E algum erro, cara, não sei, porque sempre Deus me orientou. Não estou dizendo que eu sou perfeito e nunca errei. Já errei muito. Mas assim, se eu tiver um erro, foi um erro você sair de casa, não foi um erro, não foi, porque eu decidi viver uma vida, e decidir viver uma vida, você vai ter desafios. Talvez, posso dizer que um erro que eu considero, tipo assim, se eu tivesse me programado mais financeiramente para estar melhor hoje, então isso é um erro. Eu queria estar um pouco melhor, mas Deus sabe de todo momento, Deus sabe de tudo, né? Então, às vezes a gente fala, é um erro, a gente não ter isso, não ter aquilo, mas tudo tem um tempo certo. Então, assim, tudo tem um propósito. Hoje eu não me arrependo de nada que eu fiz, de nenhuma decisão que eu tomei para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, foram decisões muito importantes. Talvez algumas mais desafiadoras que as outras, mas é como eu falo, eu não sou perfeito, eu erro, nem sempre eu só acerto. Já tive momentos muito desafiantes, esse foi um dos, porque a gente criou uma expectativa para esse brasileiro. Fez uma super preparação. E não era só o brasileiro, né? A gente tinha uma sequência de 4 provas seguidas. Falando de XCC e XCO, e mais uma prova na Bahia, que seria agora dia 20 de julho, que era a Copa Norte e Nordeste. Eu estaria lá. Então, infelizmente, eu não pude estar, né, nas 4 provas que passou pós-brasileiro. 4 foram 3, salvo engano, mais essa da Bahia, que eu iria agora. Hoje é 14, iria viajar amanhã. Defender teu título de campeão. Seria a primeira vez correndo Norte e Nordeste, né? Tá. Falar assim, o campeonato baiano ele é separado, mas seria a primeira vez correndo Norte e Nordeste em mountain bike. Então, assim, era uma prova que o pessoal fez de tudo para estar presente, junto com a equipe, mas infelizmente aconteceu isso. Mas assim, fico muito triste não poder honrar com os compromissos que eu tinha planejado, mas não foi da minha vontade, né? Se fosse da minha vontade, eu estaria lá. Mas faz parte, logo você já vai estar. Acredito que esse foi um dos momentos mais difíceis também. Mas teve outros momentos, mas é mais familiar, né? E a gente deixa em off. Você queria agradecer, às vezes, algum patrocinador seu, treinador? Você tem acompanhamento com nutricionista? Tem, o meu treinador é o mesmo nutricionista. Tudo em um só. É melhor, né? Hoje eu tenho a agradecer a muitas pessoas, e se eu falar o nome de um ou dois, acaba sendo um pouco injusto, né? Então eu quero agradecer a todos que têm me acompanhado, a todos que têm acreditado, né? E que eu possa ainda realizar tudo aquilo que eu desejo e que tudo aquilo que Deus permitir também realizar, não é só o meu desejo, é a vontade de Deus. Então, muito obrigado a todos que têm me acompanhado, minha esposa, minha família. Agradecer também aos patrocinadores, quero agradecer a minha equipe por toda a estrutura, agradecer o Projeto Faz Atleta do Governo do Estado, a empresa que para ter esse projeto do governo precisa ter uma empresa, né, que é a GFPEL. E é uma das empresas que me apoiou desde sempre, quando eu comecei, quando eu decidi me tornar um atleta profissional, eles me apoiavam já, e hoje com essa grandeza junto com o projeto, eles têm me apoiado, nunca deixou. Então, muito obrigado aí a GFPEL, a Vitor, todos os meus patrocinadores e amigos aí que estão presentes nos bastidores e sabem que a gente enfrenta, né? Com certeza. Deixa teu arroba aí pra galera também. Meu arroba é Neto Lobo, então Neto com 2T, Lobo com 2B, e é isso.
um breve resumo, breve resumo aí da tua trajetória. Eu quero agradecer, Neto, por você vir aí compartilhar um pouco conosco da sua história, da sua trajetória. Desejo para você muito, muito sucesso, que você continue espelhando a muitas pessoas, não só pelo atleta, mas pelo coração que você tem, pela fé que você tem. Eu sou uma pessoa que aprendi muito com você e com a Thaís, eu tenho uma grande gratidão e um prazer enorme ter conhecido vocês. A Thaís, que é a mulher do Neto, ela me ajuda lá na barbearia com as limpezas de pé, ela que cuida dos meninos lá para mim. E sou muito grato por conhecer vocês e conhecer um pouco da história de vocês, que são com certeza uma referência para mim e para muitas pessoas que acompanham vocês. Agradeço por todo o carinho, né? Muito bom ter pessoas que se espelham na gente ali, então é sinal que a gente tem feito um trabalho bastante, vamos falar assim, um trabalho bem feito, né? E que a gente possa ainda espelhar mais pessoas, incentivar mais pessoas e acredite e ter fé naquilo que você quer. Com certeza. Gente, obrigada a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado, Neto, mais uma vez. Prazer estar aqui. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.